O Estadão Mobilidade Insights reúne entrevistas com executivas e executivos que decidem os rumos de grandes empresas no Brasil. A reportagem ouviu representantes de marcas de ônibus e caminhões, automóveis, comerciais leves e até tratores, bem como de companhias que atuam na área de mobilidade, transporte de cargas e compra e venda de veículos. Elas e eles falaram sobre como venceram as dificuldades do mercado em 2021 e as perspectivas para o setor e para a economia em 2022. Ricardo Barion trabalha com caminhões há mais de 25 anos. O engenheiro mecânico iniciou sua carreira na Ford, em marketing e produto, e continuou nessa mesma área por 17 anos, período no qual ele trabalhou na Volkswagen MAN. Em 2015, Barion ingressou na Iveco, onde ocupa o posto de diretor comercial. Ele sabe tanto sobre o assunto que é comum ser destacado como porta-voz da marca italiana, que produz vans, furgões e caminhões em Minas Gerais. Barion falou sobre os desafios impostos pela falta de peças em 2021 e os planos para 2022, que incluem testes para lançar caminhões a gás para longas distâncias no Brasil. A Iveco, então, não tem intenção em ter um veículo elétrico aqui no Brasil? Sim. A gente tem planos, mas são planos que não são, nesse momento, a nossa prioridade. O ano de 2021 foi um ano desafiador, quando eu digo desafiador para todos nós, né, a continuidade da pandemia. Por outro lado, um avanço significativo da vacina, o que nos ajudou bastante, né? A gente teve um ano com uma redução de mortes, que é o mais importante, em relação a 2019, a 2020. Mas, por outro lado, a gente também teve um sofrimento muito grande em relação ao fornecimento de peças, né? Isso atingiu a gente na cadeia automotiva geral. Tivemos dificuldades, principalmente com os eletrônicos, né? Todo mundo sabe disso. A gente fala muito de semicondutor, mas todos os componentes eletrônicos em geral nós tivemos dificuldades para a nossa cadeia, além de outros insumos, como pneus, como plástico. E isso fez com que a gente tivesse que ajustar a nossa demanda, né? Ajustar a produção, sempre respeitando essas faltas de componentes, né? Então, por muitas vezes, nós tivemos que um dia ou outro parar a nossa linha de produção sem que isso tivesse previsto. Tivemos que, muitas vezes, ampliar a nossa produção quando chegavam os componentes para que a gente pudesse atender os nossos clientes, ou a gente pudesse realmente conseguir honrar os nossos compromissos com esses clientes que estavam esperando. E eu acho que a gente fez um trabalho muito bom no ano passado, né? Porque foi um ano que a gente teve, acima de tudo, apesar de todas essas dificuldades, a gente teve um crescimento. Se nós tivermos que fazer um resumo do que foi o ano de 2021 para a Iveco, eu diria para você que foi um ano de sustentação. A gente cresceu em todos os segmentos, né? A gente nos consolidamos em segmentos importantes como leves, onde nós tínhamos feito o lançamento da nova dele no ano anterior. Então, a gente vem numa tendência muito positiva e acreditamos que não foi só 2021, 2020, mas acreditamos que 2022 a gente deve manter esse trend de crescimento também. A partir de agora, nós fazemos parte do Iveco Group, né? Vamos só voltar um passo atrás, né? Antes nós fazíamos parte do grupo CNH, né, onde nós fazíamos parte junto de marcas como a Case e a New Holland, tanto da parte agrícola como da parte de construção. Fazíamos parte também da FPT, como você citou bem, a parte de motores. Nós éramos uma empresa embaixo do guarda-chuva da CNH, né? A partir de agora, nós nos tornamos a Iveco Group, né? E para que seja pragmático o que eu vou falar, né? O que muda em termos da CNH, do que nós estávamos antes e agora da Iveco Group? Basicamente o foco, né? Nós temos hoje um grupo focado em veículos comerciais, focado em caminhões, em ônibus,
focado em desenvolvimento de veículos comerciais, né? Junto conosco, dentro do nosso guarda-chuva, ficou a FPT, né? Como vocês sabem, todos os nossos produtos são equipados com motores da FPT, então a FPT é o nosso provedor de motores, que também continua fabricando e fornecendo, provendo motores para a linha da CNH, tanto a Case quanto a New Holland. Mas eu diria que para nós é a sinalização de que a gente vai ter muito mais foco no nosso negócio, né? Então, realmente, hoje, eu posso dizer para vocês que toda a nossa organização Iveco está pensando 100% na parte de veículos comerciais, no desenvolvimento, nas tecnologias, né? O quanto a gente enxerga esse futuro, as novas tecnologias, combustíveis alternativos e tudo mais. Todas as pessoas hoje são focadas na Iveco, né? Antes, quando nós estávamos na CNH, é natural que nós tivéssemos algumas áreas que fossem áreas que prestavam serviço para todas as marcas, né? Portanto, pensavam algumas vezes em agrícola, em construção, em caminhões, em ônibus. Agora não. Agora nós temos áreas realmente 100% focadas no nosso negócio e a gente entende que isso é importante para o futuro, né? A partir do momento que você começa a dar foco, que você começa a ter uma visão comum entre todo mundo, para onde a gente está e aonde a gente quer chegar, eu entendo que isso facilita e isso agiliza a resposta que a gente precisa dar para o mercado. Então, diria para você que, acima de tudo, é muito mais voltado a foco no nosso cliente, a foco no negócio que a gente tem. Eu acho que a decisão é uma decisão que ela só traz benefício para os clientes que estão me assistindo. Vamos lá, primeiramente, né, se a gente enxerga uma solução na cadeia de fornecimento. Nesse momento, eu diria para você que a gente ainda não enxerga isso. Não existe essa visibilidade. O ano começou com as mesmas dificuldades que ele terminou ano passado. Um agravante, né? O avanço da Omicron aqui no exterior, ele fez com que muitas empresas tivessem uma sobrecarga de pessoas que pegaram a Omicron e se afastaram do ambiente de trabalho, portanto, tiveram algum prejuízo aí, principalmente na sua produção, né? Então, isso aconteceu primeiro lá fora e agora a gente está percebendo que está começando a acontecer aqui no Brasil, portanto, isso afeta, sim, a cadeia produtiva, principalmente dos fornecedores. Outro ponto que você levantou é a logística de entrega disso também. A gente sente que o caso de fornecimento e a forma logística, muitas vezes você não encontra container, muitas vezes você não encontra os navios para você fazer essa distribuição dos componentes para a gente, né? E muitas vezes você é obrigado a aderir fretes aéreos, que muitas vezes os custos são muito maiores, sem dúvida, para que você não pare a sua produção. Portanto, não só a cadeia logística ela tá sendo impactada, mas você é obrigado a tomar medidas para que você possa honrar e manter a sua cadeia produtiva operante. A gente tem uma gestão muito próxima em relação a isso, né? Então, a gente tem reuniões diárias da gestão de produção, então estamos muito atentos a esse movimento que está acontecendo no exterior e como se abster desses problemas, como se antecipar os problemas de fornecimento. Então, entendo que com o crescimento que a gente teve no ano passado, mostra um pouco que a nossa gestão foi saudável, que a nossa gestão foi positiva, e o que era possível fazer para minimizar esses problemas logísticos de entrega, a gente conseguiu fazer, né? A nossa visão para 2022, ela é uma visão que a gente tem uma balança entre os pontos positivos e os pontos negativos, né? Você citou um pouco bem, né? A gente tem o próprio avanço da Omicron, que eu acabei de comentar, a gente tem o aumento das taxas, o aumento da Selic, que obviamente a gente sabe que o nosso produto é um produto que depende de financiamento, e as taxas aumentando, isso vai encarecer o produto final.
Entendo que a falta de componentes, ou a dificuldade de componentes, ela vai se estender pelo menos até metade do ano. A gente não enxerga uma solução a curto prazo, então, pelo menos até metade do ano. Isso se não se postergar até o final do ano, né? A gente tem um ano de 2022 assim. Por outro lado, quando você coloca na balança o mercado que ainda continua no crescimento, principalmente do agronegócio, o e-commerce vai continuar puxando, a construção civil também vai continuar puxando, ou seja, o mercado continua rodando. Mas as oportunidades que a gente tem nessa mudança até o final do ano me leva a acreditar que a gente deve ter um mercado entre 5 a 10% melhor, claro, se feito extraindo essa ineficiência da falta de componentes por ano de 2022. É o que a gente acredita. Nós crescemos no ano passado 50% na linha D. Nós somos líderes no chassi cabine. Quando falo do segmento de leves, quando eu cito segmento de leves, é importante citar que é do 3,5 a 8 toneladas, né? E é um segmento onde a gente atua com a linha deles, com diversos modelos, né? Nós lançamos agora, recentemente, a partir desse ano, nós temos a Daily 35, que é o produto Euro 6. Nós somos a primeira montadora a lançar esse caminhão, o Euro 6, né? Fazendo parte já, ele agrega já todas as melhorias que nós havíamos feito o ano passado nesse produto. É um produto que está 100% alinhado com a Europa, claro, adequado para as necessidades do mercado brasileiro, mas nós avançamos ainda mais, incrementamos esse produto com mais conforto, mais tecnologia, teve a adição do Arla, né? E mesmo assim, a mudança que nós tivemos no motor, a gente mesmo assim conseguiu ainda uma redução de consumo de combustível nesse produto, ou seja, o produto é ainda mais econômico em termos de redução de combustível e que compensa a adição do Arla, né, para atingir os níveis de Euro 6. Então, é um produto que a gente acredita bastante, é um produto que é carro-chefe nosso, do qual, de novo, né, nós somos líderes de mercado no chassi cabine, e a nossa intenção, quando eu disse que a gente, pelo menos, projetou de 5 a 10% de mercado, é acompanhar o crescimento, né? Não seria factível da nossa parte a gente investir num produto tecnológico como esse e não acompanhar o crescimento de mercado que a gente que vai ter, né? Na verdade, a gente sempre pretende crescer um pouco mais. É natural que a gente sempre tenha ambições e objetivos de vendas superiores a isso, mas, no mínimo, acompanhar o mercado, a gente precisa acompanhar. Então, o que acontece é que os grandes clientes, eles normalmente se antecipam a essa mudança de emissões, porque normalmente existe um aumento de preço, um aumento de custo, um aumento de preço que você precisa repassar para os produtos, e esses grandes clientes, eles se antecipam para evitar esse aumento de preço, né? Então, isso aconteceu também na linha dele. Lá na Europa, a gente tem diversos modelos de veículos movidos a combustíveis alternativos, entre eles o elétrico, né? Nós temos na Europa a Daily elétrica, que é um produto de portfólio nosso, natural, de produção, é uma das opções que a gente tem para esse modelo, né? Mas na Europa, nós também somos líderes de veículos a gás, né? Tanto gás natural quanto gás GNV, né? Gás liquefeito, né? E a gente acredita bastante nessa tecnologia, né? Lá, para você ter uma ideia, nós somos líderes com mais de 50% no segmento de pesados em relação a gás. E nós acreditamos bastante que essa tecnologia é uma tecnologia adequada para o Brasil. Então, entendemos que a gente tem diversas alternativas para a gente seguir. A primeira que eu diria para você, que nesse momento para nós é a prioridade, é ter uma alternativa de veículos pesados a gás, né? Onde a gente já começa, a partir desse ano, alguns testes em clientes. A Iveco, então, não tem intenção em ter um veículo elétrico aqui no Brasil? Sim.
a gente tem planos, mas são planos que não são, nesse momento, a nossa prioridade, né? A gente sabe, vocês acho que sabem, nós temos uma parceria muito forte com a Nikola, a Nikola Corporation, que é uma empresa no Arizona, nos Estados Unidos, e agora a gente tem o primeiro Nikola, o Tri elétrico, a gente começou a ser produzido na nossa planta lá da Alemanha, né? Então, um dos modelos, que é o Nikola Tri, está sendo produzido na nossa planta, é o veículo elétrico rodoviário, né? Nós temos o S-Way, que ele em breve ganha uma versão elétrica também, baseado na mesma plataforma do Nikola, e a gente começa a vender esse produto a partir desse ano lá na Europa. Então, nós temos uma diversidade, uma alternativa grande de portfólio de produtos que a gente pode, de alguma forma, trazer para o Brasil. Mas eu diria para você que, nesse primeiro momento, a gente ainda acha que a infraestrutura do Brasil está um pouco distante para esse tipo de veículo. Portanto, entendemos que, como se fosse para colocar na escada, né? Primeiro viria os veículos pesados a gás, que eu acho que está muito mais próximo da realidade brasileira, para depois virem os veículos elétricos. São o Highway, né? É o nosso produto atual, mas já movido com o nosso motor a gás, né? E produzidos aqui na nossa planta em Sete Lagoas, né? Então é o nosso modelo atual, que todos conhecem, o Highway, mas já equipados com um motor novo a gás e já montados dentro da nossa planta, né? E em relação ao S-Way, é um produto que nós temos na Europa, né? Um produto que a gente tem disponível, mas que nesse primeiro momento, né, o que é mais importante a gente fazer? A gente tem aí pela frente uma mudança radical de emissões de combustível, né? Então, todos os nossos investimentos estão feitos para que a gente adeque toda a nossa linha de produtos para o Euro 6, né? Portanto, o nosso foco nesse investimento está na mudança de toda a nossa linha, né? Eu diria para você que eu já passei algumas noites sem dormir, sim, e não foram poucas, não. O Brasil é um país muito volátil, né? É um país que você, se algum momento, se por algum instante você está vivendo uma situação positiva, ele de repente toma um viés diferente, aí vai para um cenário negativo, onde muitas vezes você tem que paralisar uma produção, reduzir a produção, ou muitas vezes você tem que dar uma ordem para você produzir muito mais. Então, eu acho que uma das grandes qualidades do brasileiro é essa flexibilidade, né? Essa adaptação a essas grandes mudanças que a gente tem aqui nesse país, né? Então, a gente viveu 2 anos muito complicados, que foram 2016, 2017, né? Com a queda de produção. Quando nós entramos em 2018, que isso suavizou, o mercado voltou a crescer, a gente entra em 2019 com uma pandemia, que é um negócio que já não era uma crise brasileira, era uma crise mundial, né? E ali foi um dos maiores sustos, que eu diria, que foi quando a gente falou, bom, fazemos o quê? Né? Que é uma crise que você não conhece, que não está aqui. É uma crise externa da pandemia, né? Então, aquele momento foi um momento bastante difícil, onde você tem que parar a produção, se ajustar à produção, né, para o novo normal, né, as novas condições de trabalho, e a gente agiu rápido, né? Nós agimos rápido, né? Pegamos a experiência, vimos o que tinha acontecido lá na Europa, ajustamos a produção, voltamos mais rápido a produzir, e eu diria para você que foi um dos motivos que nos ajudou, pelo menos no ano de 2020, enquanto o mercado caiu 11%, nós crescemos 30%, né? Então, a gente vem se ajustando cada vez mais, mas, sem dúvida, as decisões que a gente toma, normalmente, são decisões pautadas a médio e longo prazo, né?
que é a renovação de frota, né? A gente tem uma frota muito velha, hoje rodando no país, né? Então, a gente percebe que precisa de algum incentivo para a renovação desses veículos mais velhos, né? Enquanto a gente está discutindo aqui a mudança do Euro 5 para o Euro 6, onde a gente vai ter um impacto de pelo menos, né? Eu digo pelo menos 10% no aumento de custo e preço, vai ser provavelmente mais que isso, a gente poderia estar discutindo uma renovação de frota dos veículos que são Euro 0, Euro 1, Euro 2, sabe? Aqueles veículos mais antigos que são realmente os veículos que poluem e que afetam realmente a saúde nossa, né? Que podia ser muito melhor explorado esse ponto aqui, seria muito mais positivo para a saúde humana você reduzir essa frota de veículos antigos que poluem muito mais do que pensar em melhorar as emissões do Euro 5 que vai para o Euro 6, onde uma parcela pequena vai comprar, mas a grande parcela dos veículos antigos, né, a idade média, provavelmente, que hoje gira entre 16 e 17 anos, ela continua rodando, né? Então, é uma grande discussão que a gente tem, a gente adressa isso, a gente endereça isso através da Anfávia, é uma longa discussão, mas eu acho que o governo poderia ter uma força maior, um apoio maior nesse programa de renovação. Eu diria para ele continuar acreditando, para sempre acreditar, as barreiras vão sempre aparecer, mas você precisa ter força, ter fé, acima de tudo você ser uma pessoa justa, ser uma pessoa que você não passar por cima dos outros, né? Sempre honrar, né, o que acima de tudo os meus pais me ensinaram, que é acreditar e compreender o ser humano e ajudar os outros. Eu tenho uma opinião que assim, quanto mais eu posso ajudar as pessoas, mais eu percebo que eu sou ajudado. Então, eu acredito muito nisso, né? Gentileza gera gentileza, e se a gente pode fazer isso, se eu puder agregar um pouco de conhecimento que eu tenho para as pessoas da minha equipe, eu faço isso com o maior prazer. Eu diria que para continuar sempre acreditando que você pode cada vez fazer melhor, que você pode fazer com que as pessoas sejam melhores. Isso é um ponto que eu valorizo muito, né? E isso foram crenças que foram passadas, educação que foi passada pelos meus pais, que eu procuro passar para os meus filhos também. Eu diria que, se tivesse que dar um recado, é fazer as coisas da forma que sempre foram, e continuar acreditando no ser humano, na bondade do ser humano.